a história é a seguinte. Até o empate é bom, hein? Vocês sabem que sul-americano os jogos são terças, né? As terças e o SBT transmite. O Corinthians vai pegar o Racing. Isso. A Comebol, na sexta-feira, mandou o jogo da terça para quinta. Ao fazer isso, o que acontece? Ela permitiu que a CBF, isso é tudo pensado, tá? Que a CBF também pudesse colocar o jogo do Corinthians no domingo, seja na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro, porque ainda teria 4 dias ou quase isso para o jogo contra o Racing, perfeito? Então se resolveria dessa forma. Corinthians e Flamengo poderiam jogar em vez do dia 16, no dia 17, quinta-feira, e no domingo ambos jogariam pelo Campeonato Brasileiro. Aí numa manobra, o Flamengo conseguiu fazer o quê? Qual é o jogo mais importante para o Flamengo? Libertadores. É a Copa do Brasil. Então, mudou. O jogo contra o Fluminense no fim de semana foi puxado para quinta-feira, Flamengo e Fluminense, e o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense foi puxado para quinta-feira. Tudo para que o Flamengo permitindo que domingo, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela Globo, vai bater 70%, o jogo da Copa do Brasil fosse realizado. Aí o Corinthians falou, vocês nem consultaram a gente, tomaram essa decisão. O Corinthians ficou sabendo pela Globo, na transmissão da Globo, do Sport TV aí, do jogo do Palmeiras, informaram que esse jogo seria no domingo. E aí o presidente tá uma arara, né? Bom, porque fim da história, Flamengo, o que vai acontecer? O jogo vai ser domingo. E o Flamengo queria isso para ter os seus jogadores. O Corinthians também vai ter. O Flamengo abandonou o Campeonato Brasileiro e o Corinthians não. Está concentrando todas as forças na Copa do Brasil. E o Corinthians não, né? O Corinthians precisa Não, e os dois jogos são decisivos para o Corinthians, até mais o do Campeonato Brasileiro. Claro que essa decisão... Todo mundo já perdeu jogador em data FIFA. E só dessa vez mexeram. Que então vai claro que há duas coisas aí. Há um favorecimento ao Flamengo, há mesmo. Há um favorecimento à TV Globo, que vai ter um jogaço no domingo, às 4 horas da tarde. Pero não é a primeira e única vez que isso aconteceu. A gente lembrou no começo aqui, para fazer justiça, o Corinthians fez reivindicação semelhante em 2015, também para não perder jogadores que voltavam de seleções e tudo mais, e foi atendido. Com o Tite no comando. Com o Tite no comando. Então, o teóricos de conspiração. É assim, futebol brasileiro é assim. Não, eu acho que a entidade tem a data, não tem que mudar. Essa coisa. Data. Todo mundo sabia, porque o regulamento foi assinado por todos os clubes, que o segundo jogo da semifinal da Copa ia acontecer depois da data FIFA. Todo mundo sabia. Exatamente. Então alguém deveria ter chegado lá para a dona CBF e falar assim, escuta, não, o Flamengo, o Palmeiras, os times são candidatos. Na hora. O São Paulo. Na hora. Não, vocês estão malucos. Olha aqui, vai voltar. O cara pode jogar na Ásia. O cara pode jogar, sei lá. De jeito nenhum. Não pode fazer isso. Não pode. Aí foi feito. Agora eles fazem isso, uma virada de mesa. Claro. Isso é uma virada de mesa. Se o Flamengo tivesse disputando o título brasileiro e tivesse, sei lá... Até porque vai quebrar uma rodada do brasileiro para ter o jogo da Copa do Brasil. Exatamente. Você vai mexer de novo no Campeonato Brasileiro. Não é só o Corinthians, tá? O Vasco também está na mesma situação com o Atlético Mineiro. Sim. O jogo do Vasco com o Atlético será no sábado e o Pedrinho, tô vendo agora aqui no GE, o Pedrinho falou que vai à justiça contra a CBF por causa dessa troca de datas Brasileirão Copa do Brasil. Tô olhando aqui porque... O Vasco deve ter um ou outro jogador convocado, né? Porque o time do Vasco... Então, mas sabe qual é a questão? O Atlético vai ter gente. Não, e você tem o que o presidente do Corinthians falou ontem lá pra Band. Você tem carga de ingressos, camarote, gente que compra ingresso e vem de outros lugares pra ver o jogo. Não pode acontecer isso. Claro. Eu também acho. Só pode acontecer em caso de catástrofe, né? Chuvas. Entendeu? Sim. Nevou em Porto Alegre, não tem condição de ter o jogo. Não tem. Aí tudo bem. Agora mudar desse jeito, isso é virada de mesa. É virada de mesa. Quando eu disse que o Corinthians já foi favorecido da mesma maneira, isso não significa que eu acho que tá certo o que estão fazendo. Não, acho que tá errado em qualquer... Tá errado. Não, você tá perfeito. Você tá lembrando que já... Eu só tô lembrando. Pode desfavorecer agora, mas foi favorecido Exatamente. Lá, né? Bota aí rapidamente o presidente do Corinthians, mas, se começar a ficar chato, a gente corta. Isso. Tá bom? Eu acho que vai ficar chato com 10 segundos, né? Já que a gente... tá bom. Antes de colocar o presidente do Corinthians, Augusto Melo... O Pantaleão caiu, viu? Quem é Pantaleão? Leonardo Pantaleão. É diretor jurídico. Diretor jurídico. E entrou no lugar do chinês lá, o Yun Li. Mao Tse Tung. Ele saiu... Não, isso é uma figura... Ele saiu dizendo o seguinte, essa decisão não foi fácil, não consegui implementar o que eu pensava e várias divergências
sistematicamente enfrentei em relação à forma como a administração tem sido conduzida. Bom, traduzindo isso. Traduzindo. O negócio da vai de bet, que é um negócio muito nebuloso na história do Corinthians. Derrubou o anterior. E derrubou o... A gente tá vendo ali lances, pode botar novamente, do jogo entre Vasco e Cruzeiro. Esse jogo terminou 1-1, só pra lembrar, porque o Vasco joga contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil também, nesse meio de semana. O jogo é mais cedo, né? Sim. Também na quarta-feira, e aí estão as odds da Betano. O Vasco não é o favorito é o Atlético Mineiro, 1,60 pagando, o Vasco 6,40, 3,70 o empate. O Atlético que vem de uma boa sequência nas Copas, né? Jogando em casa. Jogou e do tudo Verrete, mais. né? O Cássio soltou ali no pé do Verrete. Cássio, hein? Ô, Cássio, hein? Mas fiquem tranquilos, Corinthians e Cruzeiro, se acontecer, ele vai defender tudo. Mas não, a bola é difícil. A bola é difícil, era queima-roupa, aí não tem o que fazer. E aí o Cruzeiro empatou o jogo e o Cruzeiro... Não foi um bom resultado pro Cruzeiro, o Cruzeiro que sonha, né? Assim, em chegar ali na Libertadores e tal, talvez... O sonho do Cruzeiro na Libertadores é a Sul-Americana. Esse é o sonho do Cruzeiro, ponto. Beleza. O Cruzeiro que está na Sul-Americana bem e vai enfrentar o... Lanús, nas semifinais. Muito bem. Pode pôr aí o Augusto Melo, presidente do Corinthians, reclamando. 1 minuto e meio, fiquem, prestem atenção, é o presidente do Corinthians, vamos lá. Essa é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Existe uma regra, existe um regulamento. E eles estão simplesmente rasgando o regulamento deles. Até o sorteio da CBF, no qual foi definido mando de campo e datas. Dali a gente já se programou em todos os sentidos. Porque nós estamos em 3 competições. Existe uma logística em tudo isso. E o Corinthians se programou dentro disso. Quando surgiu alguns comentários na internet, pessoalmente nós notificamos a CBF. Liguei para o Edinaldo falou que estava numa reunião importante, que assim que acabasse a reunião ele me ligaria. Isso faz 3 dias, até agora não me ligou. Eu tenho aqui prints, tenho tudo. E ontem ficamos sabendo às 19h30, a nova data, que é um absurdo. Primeiro, o mando de jogo é nosso. Teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós, não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os 4 clubes, pelo menos, desse uma diretriz para nós, e aí ali a gente achar uma solução para todos. E não é o fato dos jogadores ser convocados, porque nós também temos 4 jogadores pré-convocados. Não é questão disso, é questão de uma logística. Eu estou recebendo muitas ligações, enfim, porque muitas pessoas já fizeram uma logística em termos de pacote, em termos de hotel, todas essas coisas, e vai simplesmente jogar na lata do lixo isso. Augusto, na lata, tá? O Corinthians pode se negar a entrar em campo domingo no jogo da volta contra o Flamengo? Essa possibilidade é real, existe ou não? Depende do que a CBF vai nos falar amanhã, a gente está esperando uma ligação deles. Diz o presidente hoje para mim que amanhã o diretor de competições vai nos ligar e a gente vai ter uma conversa, então vamos aguardar isso. A gente depende deles agora. O que é o que eu sempre disse, o Corinthians não vai ficar quieto, o Corinthians não vai admitir isso que estão fazendo. Então vai ter atitudes aí que eu acho que pode complicar algumas situações também. Agradecemos a Band pela sessão da entrevista. Quem é a repórter? Luiz Oliveira, né? Luiz Oliveira. Um beijo pra ela, muito obrigado. Lá também, e Quessada, então, pra gente fechar o Corinthians faltou firmeza. Na lata. Então, vai mudar? Não, vai jogar domingo? Eu queria. O que Leandro Quessada na presidência do Corinthians faria? Os repórteres são malandros, né? Levanta a bola pro cara falar assim, não vamos entrar no jogo contra o Flamengo no domingo. Tá que vai acontecer, né? Vai jogar domingo. Claro, vou conversar. Tá esperando 3 dias pra conversar com os caras. O que o Corinthians tinha que fazer, Quessada? Pra você. Bom, eu acho o seguinte, a gente não pode ficar arranjando encrenca, entendeu? Nós temos um problema de calendário, do qual o Corinthians faz parte. Eu aceitaria, por exemplo, jogar na quinta-feira com o Flamengo na Copa do Brasil. Claro. Só que é o seguinte, tem uma televisão que quer transmitir o jogo e não quer mudar a grade na quinta-feira. E vocês viram lá como é que tá o regulamento das competições? A Globo pode decidir sobre horários e tudo. Todo mundo o que a gente fala, cara. Vocês assinam. Assina. Aí assina, não adianta reclamar. Enfia o rabinho entre as pernas. Exatamente, cara. Então, aí não é culpa do Augusto. Qualquer dirigente nessa situação. Agora, pode deixar de entrar. E se deixar de entrar em campo, o que vai acontecer? WO. Aí o Corinthians fica a rodada do Brasileiro seria mas não é só WO, não, hein? Tem outras posições. A rodada do Brasileiro é a 30ª, certo? Seria a rodada do dia 16? É Fla-Flu e Corinthians Atlético Paranaense. Fla-Flu, gente. Fla-Flu, cara. Sabe? Não é possível que
a televisão queira ter o tudo bem, Flamengo e Corinthians voltam de Copa do Brasil, grande, enorme. Copa do Brasil. Ok, mas aí tem um jogo Corinthians e Flamengo. Ok, mas você tem Fla-Flu, mas pera, mas é um Fla-Flu. Vamos pensar com a cabeça Mas, dos outros. pensa com a ok, cabeça dos ok. Olha, temos aí... E Flamengo daria audiência qualquer Claro, dia. ou Não, qualquer eu sei, dia. senhor 4 Mani, horas mas... da manhã de O terça-feira. senhor que faz que tá falando Fla-Flu. Peraí, Fla-Flu tá bom nada. mas é um Imagina. Fla-Flu em que o Flamengo pode Tá estar bom. voltando a querer brigar E o pelo título Fluminense e caindo. o Fluminense caindo. Vamos passar o Fla-Flu Claro que do mesmo tem. jeito.